1 João, capítulo 2. Fala a palavra de Deus, 1 João. Primeiro João, capítulo 2, verso 18. Acharam? Amém. Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. João fala de anticristo e anticristos. Uma coisa é o anticristo, a outra coisa são os anticristos, mas ambos são contra Cristo. E a única vez que a palavra de Deus refere a essa expressão última hora é aqui. Então tem últimos dias, últimos tempos, fim dos tempos, o tempo está próximo, mas aqui é um momento crucial. Última hora. É o momento final. Então, no momento final, está dizendo aqui que é sobre os anticristos. E no verso 19, fala da procedência dos anticristos. Essa palavra anti, contra Cristo. E de onde eles procederam? Eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Irmãos, existe algumas coisas na palavra de Deus que são assim muito... É muito doloroso para nós como seres humanos, né? Nós temos uma ênfase muito grande no anticristo, mas agora João quer que a gente entenda a questão dos anticristos. Eles saem do nosso meio porque eles não eram dos nossos. Dentro desse aspecto, se tivessem sido os nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que se ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Tendo-se aqui, o dom profético menciona que a pregação da mensagem do terceiro anjo não deve se concentrar e não deve demorar na sacudidura. Se bem que nós precisamos entender o que é a sacudidura e o processo da sacudidura. Então nós temos que, em algum momento, entender o que é a sacudidura e por que ela existe e entender as causas. E também para nós não sermos um desses que no momento final sairá do meio do povo de Deus. Bom, aqui nós temos que entender algumas coisas dessa questão última hora. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo da mensagem do terceiro anjo. Quando se fala o tempo da mensagem do terceiro anjo, nós temos que entender que as duas mensagens angélicas também estão incluídas aí. Então são as 3 mensagens angélicas. Mas vamos aqui nessa expressão. Fé na mensagem do terceiro anjo.
Se nós estamos aqui nessa manhã, é porque nós professamos fé na mensagem do terceiro anjo. Nós acreditamos, nós confiamos, nós consentimos no coração de que verdades distintivas como a justificação pela fé, a lei de Deus, o juízo investigativo, a questão correta acerca dos mortos, a reforma de saúde, a santidade do sábado, tudo isso dentro da questão do santuário faz parte da mensagem do terceiro anjo. Então nós temos essa unidade de pensamento. No entanto, o que o texto está dizendo aqui é que na última hora, alguns que professam a fé na mensagem do terceiro anjo sairão do nosso meio. Vi então o terceiro anjo, terrível a sua obra, tremenda é a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio. A separação do trigo do joio acontece na mensagem do terceiro anjo. A execução da queima do joio ocorre na volta de Cristo. Quando se fala da separação do joio do trigo, nós não podemos ter aqui uma visão de remoção do livro da igreja ou não. Tá? Pode ter um sentido assim, mas não é isso que está aqui, é o enfoque aqui. É uma obra ainda mais solene. Então, as coisas, elas não estão ficando, vamos dizer assim, na igreja, neutras. Ou eu estou indo para a condição cada vez mais de trigo, ou eu estou na condição cada vez mais de joio. O meio termo é uma coisa que nós achamos que existe, mas não existe. É um engano do coração. Tá? Então, veja bem, ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Estas coisas devem absorver totalmente a atenção toda. Bom, se tem uma coisa que nós precisamos entender e nós precisamos, a nossa mente demorar o pensamento, veja bem, é essa questão do agora, aqui na Terra. Se bem que existe um santuário e a definição final é feita lá no santuário, mas o santuário ele está também relacionado àquilo que acontece com a mensagem do terceiro anjo. Separação entre trigo e joio, veja bem, e a questão do selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Abra a sua Bíblia aí no livro de Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Mateus no capítulo 3. Capítulo 3, verso 12. A sua pá, ele a tem na mão. Quer dizer, Jesus tem uma pá em sua mão. E limpará completamente a sua eira. E aqui o que é eira? Segundo alguns comentaristas bíblicos, colhia-se o trigo, colocava num campo e depois ali o agricultor ele pegava um instrumento e ele iria separar a questão do que era a palha, provavelmente também o joio, tá? E iria levar o trigo para o celeiro e aquilo que era palha certamente seria queimado.
Tá? Então veja bem, recolherá o seu trigo. A palavra de Deus, ela traz assim expressões, né? E numa simplicidade, mas numa profundidade. Seu trigo, Deus chama o seu povo de seu trigo. Isso indica o quê? A consideração, o amor que Deus tem com os seus. E que Deus continuará a ter com os seus. Amém. A tal ponto que é sermos chamados de seu trigo. E aí veja bem, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Este fogo que não se apaga é o mesmo fogo que foi Sodoma e Gomorra. Esse fogo que atingiu Sodoma e Gomorra, ele é um fogo eterno. Esse fogo não se apagou. Mas, pastor, Sodoma não foi destruída? Sim, Sodoma foi destruída por esse fogo. Este é o fogo procedente da glória de Deus. Ali não foi um fogo ateado em Sodoma. Não foi um fogo produzido. Foi o fogo da manifestação da glória de Deus que caiu sobre Sodoma. E será este fogo que virá com a vinda de Cristo. E Cristo virá com o seu resplendor, com a sua glória. O fogo procedente da sua glória. O fogo consumidor. E esse fogo que Jesus, que virá com Cristo, é um fogo que ele vai consumir a escória do pecado. E todos aqueles que escolheram o pecado, permaneceram no pecado, serão destruídos juntamente com o pecado, por ocasião da vinda de Cristo. E depois do milênio, aquele outro fogo que vem para purificar a terra. Mas aqui é o fogo referente à vinda de Cristo. Então fala desse batismo com fogo, no verso anterior, e fala desse batismo que mesmo os ímpios também vão ser batizados com o Espírito Santo. Só que no momento final, eles rejeitaram o fogo purificador no coração. Então hoje o fogo purificador é para consumir o pecado. E no futuro também vai ser, o pecado não pode permanecer na presença de Deus. E todos aqueles que estão arraigados no pecado serão destruídos. Será um batismo de destruição. Dentro disso, o que nós poderíamos dizer sobre a pá que Jesus tem em sua mão? É através da pá que ele faz a limpeza da eira. É com a pá, um instrumento que ele tem lá para separar o joio do trigo. Quando nós relacionamos essa questão da mensagem do terceiro anjo, que está fazendo separação entre o trigo e o joio, está selando, atando o trigo para o celeiro, nós temos que entender aqui essa questão da pá. E aí nós vamos estudar um capítulo da Palavra de Deus, ou parte de um capítulo, que, vamos dizer assim, será muito bom se nós formos para casa depois e fizer deste capítulo vamos dizer assim, um estudo, mas um estudo assim, mais profundo ainda do que você já tem feito. Abra a Palavra de Deus no livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6. João, capítulo 6. O contexto é uma multidão em busca de Jesus. Haviam presenciado o milagre dos 5.000 pães. E eles agora estão, podemos até dizer numa linguagem, afoitos, para terem novas revelações de Cristo. Estão à procura de Cristo. E eu fico a imaginar que se fosse um evangelista daquela época,
seria um momento áureo do evangelismo. As pessoas procurando o evangelista. As pessoas indo atrás de Cristo. E Jesus ele vai, no capítulo 6, colocar algumas coisas que nós temos que entender essas coisas. O primeiro verso que nós vamos colocar aqui é o verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta. A vontade de Deus, a vontade do Pai é esta. Que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus, a primeira coisa que Jesus diz aqui é para uma multidão, ele vai enfatizar o seguinte: a vontade do Pai, a vontade de Deus é que ninguém se perca. Irmãos, que Deus, que Pai que nós temos. Tudo é feito, tudo é realizado, mesmo antes da queda, para que ninguém se perca. Nunca houve um tempo em que a graça não estivesse no pensamento de Deus. Mesmo antes do pecado. Nunca houve um tempo em que Deus não teve a intenção de salvar, mesmo antes do pecado. Que Deus, que Pai que nós temos. E podemos aqui repetir e repetir que a vontade dele é que ninguém se perca. Você vai deixar aberto ele e você vai ver que ele vai orar. Então, antes dele sair para a cruz, ele vai fazer uma oração. Você deixa aberto, vamos voltar aí. E em João 17, ele ora. E na oração de Cristo, ele vai mencionar muitas coisas ao Pai. Ele vai falar da sua missão, da unidade, tem muita coisa que nós vamos estudar sobre João 17. Mas tem um verso que ele vai se encaixar em harmonia com aquilo que foi mencionado no capítulo 6. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Dos 12, Jesus dizendo, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Essa expressão, filho da perdição, ela só ocorre aqui e ela ocorre em 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde fala lá que o homem do pecado, aquele que se assenta no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus, né? Ele se opõe a Deus, o anticristo, a oposição a Cristo, e ele é definido lá como filho da perdição. E aqui Judas também ele é definido como o filho da perdição. E nós perguntamos, por que Jesus agora está mencionando essa questão de Judas como sendo o filho da perdição? E aí eu olho a tristeza que Jesus orou, né? Pai, dos 12, Pai, 11 conseguiram salvar. 11, a graça conseguiu alcançá-los. Mas teve um, Pai, que a minha graça não conseguiu alcançá-lo. Tá? E aí veja bem, e é o filho da perdição. Vamos voltar ao capítulo 6 para nós entendermos aqui o que está ocorrendo no capítulo 6 e por que Judas é chamado filho da perdição. No capítulo 6, irmãos, Jesus ele está descrevendo aqui, e ele está descrevendo que a vontade do Pai, verso 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. Então, no capítulo 6,
ter a vida eterna não é ter a vida futura eterna, mas é presente. Então veja bem, Jesus não diz terá. O que nele crê, tenha. Presente. A vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Tá? Então Cristo está dizendo, para que também não houvesse nenhum pensamento, e fosse algum pensamento que pudesse ter base a questão da imortalidade da alma. Ele está dizendo, olha, tem a vida eterna, mas e a morte? E Jesus está dizendo o seguinte, né? Eu o ressuscitarei no último dia. Vamos entender o que é essa expressão aqui, ter a vida eterna. E aí Jesus vai colocar algumas coisas aqui. E no verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa expressão, ressuscitar no último dia, ela vai ocorrer várias vezes no capítulo 6. Tá? A promessa da ressurreição. Então Jesus está dizendo da vida eterna agora, e Jesus está dizendo da vida eterna no futuro. Duas dimensões da vida eterna. E nós vamos entender qual que é a dimensão da vida eterna no presente. Por falar nisso, irmãos, qual é a segurança que uma pessoa vai ressuscitar na ressurreição dos justos? Preste bem atenção nessa pergunta, depois nós vamos mostrar uma resposta aqui sobre o que Jesus está ensinando aqui. E aí, no verso 49, Jesus vai contrastar o maná, que é a comida que perece, e as pessoas morrem, e aí ele vai dizer no verso 50, esse pão que desce do céu, tá? Para que todo que dele comer não pereça, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Amém. Então, eles estão indo atrás de Cristo por causa de uma multiplicação dos pães. Aí Jesus reporta a questão do maná e diz, olha, os vossos pais comeram maná e morreram. Eu sou o pão. E esse pão, quem comer dele, viverá eternamente. E onde nós vimos a questão dos 3 pães ontem, né? Então, Cristo é aquele que sacia a nossa fome. E o que vai acontecer quando Jesus menciona a questão do pão? Os judeus, que os ouvintes vão fazer de surdos e mal entendidos. Verso 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este nos dar a comer a sua própria carne? Então eles fazem assim de surdos espirituais mal entendidos, né? E Jesus, ele não vai, vamos dizer assim, corrigir, ele não vai, vamos dizer assim, amenizar o que ele havia dito sobre a questão do pão. Ele vai ampliar o conceito do pão. E ele vai dizer o seguinte no verso 53. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. E em vez de Cristo, né, vamos dizer assim, amenizar o sermão, Jesus, ele vai mais incisivo. Tá? E aí é o seguinte, verso 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem o quê? Tem. Mas Jesus foi mais direto ainda. Tem a vida eterna. E eu estarei no último dia. Tá? Então, para Jesus aqui, no sermão, no discurso, chamado também discurso, ali, para aqueles que presenciaram o milagre dos pães, ele está dizendo, olha, vida eterna é, vamos dizer o seguinte, é uma realidade presente. Verso 56, aliás, 55. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele.
Então, para Jesus, para ter a vida eterna, tem que fazer o quê? Comer a carne e beber o sangue. Jesus está aqui utilizando aqui um processo. Tem aqui uma nutricionista, né? Alguém que entende dessa área. Eu entendo pouco, tá? Vou colocar um princípio básico aqui da nutrição. Imagine se eu trouxesse para cá uma laranja e começasse a descrever as qualidades da laranja. A vitamina C, as propriedades nutricionais que ela tem, os nutrientes que ajudam na imunidade do corpo, os sais minerais que fazem parte da laranja. Seria um discurso, né? Mas o que seria, vamos dizer assim, usufruir dos nutrientes da laranja? Eu tenho, essa laranja tem que entrar no organismo, tem que comê-la. Então Jesus está usando um processo da digestão, dos nutrientes, fisiologia do corpo humano, para nós entendermos uma realidade espirituais concernente à sua carne e o seu sangue. Dentro desse discurso, os ouvintes vão se fazer de mal entendidos de uma forma maior ainda. E aí o que vai acontecer? Verso 60. Muitos dos seus discípulos, e quando fala discípulos aqui, eram pessoas que estavam acompanhando o ministério de Cristo. Não eram aqueles 12 fixos. Quando nós encontramos lá aqueles 2 companheiros do livro de Lucas, depois da ressurreição de Cristo, Cleófas, era um desses. Havia muitos discípulos que seguiam a Cristo, estavam sempre acompanhando o ministério de Cristo, sempre atraídos com Cristo. E esse sermão aqui foi chamado o sermão duro. E aí vejam bem, o verso 60. Um dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Então foi um dos sermões mais duros que Jesus pregou. Comer a sua carne e beber o seu sangue. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Isto faz vocês desistirem, tropeçar e cair? Que será, pois, se vires o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? E aí Jesus vai dizer, verso 63, o Espírito é o que vivifica. No que eu entendo, essa palavra Espírito aqui deveria estar com letra maiúscula. Tá? O Espírito Santo, ele é o poder vivificador. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. E aí Jesus está dizendo que nós devemos comer o quê? A sua carne e beber o seu sangue. E a sua carne e o seu sangue é o quê? Comer o quê? Nós não comemos a carne e bebemos o sangue na Santa Ceia. Nós, aqui está o sentido que Deus estava dizendo. E aí novamente eles fazem de surdos. Ezequiel 2 mostra isso. E eles vão dizer que Jesus está mandando comer o meu sangue. Tá? E na mentalidade judaica, isso era uma blasfêmia. Era um insulto, né? Comer sangue. Como é para nós também. Então, por que essa questão aqui, veja verso 66. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então isso aqui Jesus faz de um sermão, das suas palavras, e isso provoca uma sacudidura. Então vejam bem, irmãos, nós estamos esperando uma sacudidura quando vier o anticristo, é verdade, é correto.
Mas essa sacudidura está acontecendo agora. É uma sacudidura velada. Como assim? Essa sacudidura está começando a acontecer agora. Como? Vamos entender aqui o que Jesus estava colocando aqui. Por que esse discurso, ele, vamos dizer assim, criou tanta dificuldade e foi assim um banho de água fria a uma multidão em busca de um evangelista. E o evangelista então vai e prega um sermão, e esse sermão então faz com que as pessoas desistam de seguir as orientações desse mestre. Eles entenderam que para comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus, eles deveriam assimilar a vida de Cristo. Eles deveriam ter uma vida isenta de ambições terrestres. Eu seguir esse homem nesse estilo de vida, e eles entenderam perfeitamente que eles iriam incorporar na vida dele os princípios. Um ser, um homem isento de ambições terrestres. Um homem que não tinha aonde reclinar a sua cabeça. Alguém que não tinha o serviço do eu. Mas cada manhã ele orava e pedia ao Pai uma revelação do propósito de Deus para aquele dia. Cristo não tinha planos para si no amanhã. Fazer uma viagem, gastar o dinheiro. Ele dependia da vontade do Pai. Qual é o teu propósito, Pai? Qual é a tua vontade, Pai? O que o Senhor quer de mim? Onde que está a minha missão? E essa mensagem e esse conceito de vida foi entendido pelos ouvintes da época de Cristo. É esse o tipo de vida que nós queremos? É esse o tipo de vida que nós queremos assimilar em nossa vida? E quando eles entenderam isso, disseram que Jesus estava mandando comer sangue. Disseram, não queremos seguir mais esse homem. Eles pensaram nisso, pastor? É porque eu tinha a ideia também de que eles achavam que Jesus realmente estava falando para comer a carne dele. Isso causou um escândalo para eles. Então veja bem, eles sabiam que isso não era isso. Não era real. Entendeu? Tá. Mas é o seguinte, eles colocaram essa justificativa. Tá certo. Então assim, colocaram defeito na mensagem. Sim. E colocaram defeito no mensageiro. Hoje Tá? acontece isso também, pastor. Entendeu? Veja bem, então colocaram defeito para que aquela mensagem, para que pudesse Para desculpar. recusar, para poder recusar. Aí você vai no Desejar das Nações e diz que Jesus provocou uma crise. E a crise que Jesus provocou era também que as pessoas mais adiante, principalmente os seus, os 12, pudessem suportar uma crise maior. Então Jesus provoca uma crise. E o que agora vamos entender aqui nessa questão da pá? Veja bem, da pá e a eira. E aí você vai ver no Desejar das Nações que lá está a questão da pá e da eira, nesse capítulo, nesse comentário que fala sobre a questão do comer a carne e beber o sangue. E aí nós temos que entender o seguinte, algumas coisas que são tão preciosas que nós vamos entender. E aí veja bem, vamos voltar ao processo da nutrição. O que a laranja tem de nutriente? Que ao comê-la e ela é para o organismo vai absorver essas propriedades. Qual é o principal nutriente que existe na carne e no sangue do Filho de Deus? O que existe de nutriente que precisa ser ingerido e precisa ser assimilado pela natureza humana para que tenha efeito? Tem a vida que há em Deus. Isso aqui, irmãos, quando eu vou voltar à questão de Judas aqui, tá? Volta aqui, só Voltar? Isso. Ora,
Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida, quem come vive eternamente, é a minha carne, quem come a carne bebe o sangue. E aí já falamos, né? A vida que é em Deus. Então fala que as palavras que eu vos tenho dito são espírito, são vida. Essa palavra vida, ela, se fosse a vida no conceito humano, nós iríamos dizer que é bios, a palavra bios. E a palavra, a vida que há em Deus é a palavra zoe, que é a palavra que fala de uma vida que não perece, de uma vida eterna, de uma existência de eternidade a eternidade. Então quem recebe, quem come a carne, quem bebe o sangue, quem recebe a vida que há na palavra, este tem a vida eterna. E a vida que existe na palavra de Deus é o que mesmo? Zoe. Zoe. Correto? E numa outra linguagem, essa vida que recebemos de Cristo é através da pessoa do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo vem acompanhado da palavra de Deus, se a alma dobra o joelho, se a alma submete ao poder da palavra, não só para buscar informação doutrinária, não só para buscar conhecimento doutrinário, não só para conhecimento bíblico, não só para conhecimento religioso, mas a alma submete ao poder da palavra e diz, Senhor, transforma-me aqui. Amém. Isso é comer a palavra de Deus, irmão. Senhor, tira do meu coração a ambição. Senhor, eu sou assim, Senhor. Aonde que está o teu propósito aqui na tua palavra, Senhor? Senhor, o teu santo e bom Espírito, Senhor, ele faça uma mudança na minha vida. Isso é submissão à palavra de Deus, irmãos. É os projetos de vida, é a nossa maneira de lidar com a vida, é tudo que nós fazemos na vida, é o seguinte, né? Submeter ao poder da palavra. E quem submete ao poder da palavra, quem vive pela palavra de Deus, ele vive daquilo que procede da boca de Deus. Ele vive da respiração que vem de Deus, ele vive da pessoa de Deus, ele vive da vida de Deus, ele vive do poder do Espírito Santo. Amém. A garantia que uma pessoa tem a vida eterna é se ele recebe o Espírito Santo agora. A garantia que uma pessoa vai ressuscitar na ressurreição dos justos não é só porque ele creu na mensagem do terceiro anjo, mas junto com a mensagem do terceiro anjo, ele recebeu a virtude vivificadora do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a garantia da ressurreição. Amém. É isso que Jesus queria dizer. Jesus não estava ensinando a questão da imortalidade da alma. Jesus não estava ensinando aqui conceitos errados. Ele está dizendo, já tem a vida eterna. Já está de posse da vida eterna. Porque já recebeu em vida a vida que é em Deus. Amém. Mas para isso, tem que comer a carne do Filho de Deus. Não pode fazer só aquele estudo para cumprir um requisito de estudar a lição. Tem que realmente submeter o poder da palavra de Deus. Tem que realmente comer a palavra de Deus. Tem que pensar na palavra de Deus. Tem que viver na palavra de Deus. Tem que sair do trabalho pensando na palavra de Deus. Tem que dormir pensando na palavra de Deus. Tem que acordar pensando na palavra de Deus. Tem que submeter ao poder da palavra de Deus. Amém. Porque não existe outro meio do Espírito Santo santificar a pessoa a não ser pela palavra de Deus. Não existe outra maneira de corrigir a vida se não for pela palavra de Deus. Não existe outra maneira de crescer espiritualmente a não ser pela palavra de Deus. Mas não pode ser um conhecimento só teórico. Tem que ser um conhecimento transformador. Submissão ao poder de Deus. E aí recebe, irmãos, pela fé, recebe a virtude da vida de Deus. E recebe a vida que Jesus viveu. Por que Jesus viveu uma vida santa? Porque Jesus, irmãos, recebeu a virtude do céu. E essa virtude que ele quer dar para nós. O poder de Deus acompanha a sua palavra. Irmãos, é isso aqui que é o mais interessante em relação a isso. Pastor, eu posso ler E o nome só um pouquinho, Magna, senão eu me perco aqui. Então, já vê, olha o que o versículo diz para nós. Ele, Jesus, habita em nós pela palavra da verdade. Mediante o Espírito Santo que habita em nós, Jesus habita em nós, da nossa presidente, né?
E aí, esse pão é viver a vida que ele viveu na terra. Nós comemos esse pão para viver a vida que ele viveu na terra. Ser moldado no caráter de Jesus, ser ensinado por ele e a renúncia das nossas ambições terrenas. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus está o poder, sim, a vida de Deus, irmãos. Olha aqui, que alimento, irmãos. Que obra que Deus faz na nossa vida. Então está a vida de Deus, pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Quer ver o mandamento de Deus? Não andeis ansiosos. É um mandamento, não é? Mas como eu não vou ser ansioso? Eu nasci assim, a minha constituição é assim, a minha genética é assim, a minha existência é assim, o meu ser é assim. Só que quando Deus dá um mandamento, Ele dá a sua vida, Ele dá a sua graça, Ele dá os recursos limitados da sua graça, para que a gente cumpra o mandamento. Quando Ele dá os 10 mandamentos, vem graça pela qual Ele dá o poder para a gente viver essa vida. Então veja bem, irmãos, então, é a vida que há em Deus. Então na pessoa do Espírito Santo, irmãos, está a vida que há em Deus. E essa vida que está em Deus é uma vida transformadora, é uma vida vivificadora, é uma vida que ela, cada vez mais, irmãos, ela nos moldará segundo o modelo celestial que é Cristo Jesus. Amém. Amém. Aquele que aceita a palavra recebe a própria vida e o caráter de Deus. Mas para isso, irmãos, o coração humano tem que se submeter ao poder da palavra. E ao poder da palavra. E a palavra, ela destrói a nossa natureza carnal. Amém. Ela vai na nossa genética, ela vai na nossa mente, ela vai na nossa fisionomia, ela atua no poder das nossas palavras, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, no nosso coração. Enfim, irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Amém. Eu me lembro de uma igreja, não sei porquê, não havia feito isso na igreja, e eu disse para a igreja: irmãos, quer uma receita para emagrecer? Aí sempre você vai na dieta, né? E eu disse: vai pela palavra. A palavra vai tirar esta saciedade, esta perversão do gosto que nós temos. O gosto em si, ele é divino. Deus colocou o gosto, o sabor. Mas o pecado, ele colocou em nós, vamos dizer assim, a perversão. Ele deturpou, ele modificou. E uma irmã, depois de uns dias, chegou perto de mim e disse: pastor, eu deixei de carregar umas 3 sacolas de arroz já no corpo. Sacolas de 5 quilos, né? Como é que a irmã fez? Aí eu achei a pregação interessante. Eu comecei a estudar a palavra de Deus. E antes de eu comer, o que acontece? Antes de eu comer, eu li um verso da palavra de Deus e disse: Senhor, me molda segundo a tua palavra. Pastor, aí eu comecei a comer só o suficiente. Aí o que acontece? E acabou aquela perversão no gosto assim. Aí o que aconteceu? Pastor, eu agora como com prazer, mas agora regido pela graça de Deus. Amém. Irmãos, a palavra vai em hábitos que nós temos escravizantes, conceitos de vida, a palavra de Deus. Então, comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus, irmãos. Há um personagem aqui, mas vamos ler mais essa mensagem. Cristo tornou-se uma mesma carne conosco, a fim de nos podermos sermos um espírito com Ele. É em virtude dessa união que havemos ressurgido do sepulcro. Não somente com manifestação do poder de Cristo. Então, o poder de Cristo aqui é o Espírito Santo. Tá? É o Espírito de Cristo. Então, a gente sempre mentaliza o que ela quis dizer. A gente sempre mentaliza que a ressurreição acontece, e é verdade isso, por causa do poder de Cristo. Por causa do poder da divindade. Por causa da ação de Deus. E é verdade.
Só Deus, 100% Deus, sem a participação humana que pode trazer a existência a alguém que está na sepultura. Mas vai dizer muito mais do que isso. Tá? Não é por causa disso que nós vamos participar da primeira ressurreição. Ela está dizendo, mas porque mediante a fé, sua vida se tornou a nossa vida. Mediante ao poder do Espírito Santo. Então nós recebemos vida para viver a vida de Cristo, agora, no presente e no futuro, ressurreição. Amém. Na ressurreição, irmãos, vem um corpo novinho, zero, novo. Tá? Deus não vai pegar nada disso aqui, mas o que não foi consertado em vida vai brotar em termos de caráter. Estão lembrados daquela ilustração que nós fizemos uma vez? Imagine uma pessoa num estádio de futebol. E ele, ali, a hora dele dar um grito e o seu time venceu o outro, a hora dele gritar um ataque fulminante de coração. Ele não conseguiu sair o grito. Ele foi para a sepultura. Na manhã da ressurreição, não estamos dizendo aqui se ele está na primeira ou na segunda. Qualquer uma das duas. A hora que ele levantar, E termina o grito. ele vai terminar o grito. Aí você já leu lá no Profecia que a vida vai brotar, a existência do pensamento vai brotar aonde parou. Vai gritar. Se o caráter dele não foi formado segundo o modelo de Cristo, está na segunda. Porque ele vai vir a vida pelo poder de Deus. É o Espírito Santo que vai ressuscitar mesmo na segunda ressurreição. Só que na primeira, a vida que a pessoa viveu a vida de Cristo. E aí o Espírito Santo ressuscita para a primeira ressurreição, juntamente com o seu poder. Na segunda, só entra a ação do seu poder. A pessoa não viveu para viver a vida, não viveu a vida de Cristo. E aí, ressuscitará por um curto período de tempo. Então, comer a carne, beber o sangue do Filho de Deus, irmãos, é comer o alimento que não perece. Se a gente fizer aqui uma relação entre o decreto dominical, o que vai ser oferecido para nós, vai ser o seguinte: vão oferecer para nós a comida que perece. Por um curto período, o mundo vai ter uma comida que perece. Vão ter acesso ao comprar e vender, vão ter acesso ao emprego, vão ter acesso aos divertimentos, as portas não vão se fechar, muito pelo contrário, vão receber aplausos, vão receber honrarias, tá? E aqueles que vão sofrer provas, perseguições, é porque eles estão escolhendo uma comida diferente. E aí, veja bem, se comeram e beberam a carne do Filho de Deus, se é a palavra de Deus para eles a coisa mais importante da vida, a tal ponto que Jesus disse aos seus 12, vocês querem também me abandonar? E aí Pedro vai dizer, Senhor, tu tens a palavra da vida eterna, nós não podemos se perder de vista, porque o Senhor tem a eternidade para nos oferecer. E aí na tua palavra, Senhor, nós temos, nas palavras que o Senhor diz para nós, são palavras de eternidade, e nós não podemos, nós queremos a comida que não perece. E nossa natureza humana é andar atrás da comida que perece. Para nós o ganha-pão, o emprego, a aquisição é maior do que a palavra de Deus. E aí nós passamos o dia 12, 15 horas vendo o trabalho. Mas na palavra de Deus nós estudamos 5, 10 minutos para fazer o quê? Um compromisso. Um compromisso para acalmar a consciência que nós estudamos a palavra de Deus. Nós cumprimos um requisito, um ritual para nós dizer que nós seguimos a palavra de Deus. Nós precisamos ser o povo da palavra, irmãos. Mas o povo que come a palavra, que não só tem um conhecimento teórico. O conhecimento teórico em si não salva. E aí o que acontece? Entre os 12, com exceção de um que teve uma dificuldade com esse sermão, Judas. Por que Judas foi chamado filho da perdição? De Judas nós podemos dizer 4 coisas.
demasiadamente justo para receber repressão. Aquele sermão não fez bem para Judas. Aquela crise que Jesus provocou ali não fez bem para Judas. Aquela multidão que foi em torno de Cristo, e aí Jesus vai, faz um sermão duro e a multidão se afasta. Pedro ficou desgostoso com isso. Judas ficou desgostoso. Judas ofendia quando a palavra de Deus lhe apontava algum pecado. Judas gostava de sermão doce, cantiga de ninário, que não falasse nada e não mexesse com a sua vida. Nossa, ele dizia o seguinte, né? É duro demais esse discurso, é duro demais isso aqui, né? E Jesus nunca, irmãos, Jesus nunca fantasiou o caminho do céu. Jesus, ele colocou todas as condições para o homem entrar no céu, mas ele nunca fantasiou o céu para as pessoas. Jesus sempre, vamos dizer assim, criou profundas e significativas condições do homem entrar no céu. Só não vamos entrar se nós desprezarmos o que ele oferece para nós. Mas, no entanto, se Jesus, em algum momento, ele fala de uma coisa dura, é para a salvação do homem. Se em algum momento ele estava dizendo que se eles não comessem a carne, se eles não bebessem o sangue, não adiantava nada seguir a Cristo, não adiantava nada eles contarem a história lá do maná, não adiantava nada eles conhecerem e acreditar que realmente ali estava a palavra de Deus, se eles não comessem a palavra de Deus. Judas, ele é chamado no capítulo 6, de uma forma mais forte do que foi o filho da perdição. De Judas ainda nós podemos dizer que ele tinha em sua vida, ofendia quando seus pecados eram apontados e quando também existia algum tipo de renúncia. Judas queria o céu, mas não queria renúncia. Judas queria seguir a Cristo, mas não queria renúncia. A ideia de uma cruz não era uma ideia favorável nem aos discípulos e muito menos a nós. E quando Jesus está fazendo sermão e Judas está desgostoso, no verso 70, o último verso, replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Judas não foi escolhido por Jesus, mas mesmo sendo, vamos dizer assim, se autoconvidando, Jesus não o rejeita e diz: você é meu, pode vir, eu te aceito. Mesmo você tendo os defeitos que você tem, se você me deixar a minha graça atuar na sua vida, você pode ser um dos herdeiros da vida eterna. Contudo, um de vós é diabo. Essa palavra diabo, ela quer dizer literalmente o quê? Adversário. Tá. Adversário. Adversário. Essa palavra diabo, ela quer dizer adversário. Jesus disse que aquele sermão, é adversário. Hoje a gente tem essa palavra diabo com conotação ruim. É realmente ruim mesmo, tá? O filho da perdição. Tá. E lá no futuro, na oração de Jesus, ele fala filho da perdição. Tá? As palavras de Cristo fez uma purificação na igreja. Naquele momento. As palavras que Jesus mencionou, o sermão que Jesus mencionou, fez uma sacudidura na igreja. A pá foi a sua palavra. A sua palavra é que expurgou uma multidão e que ele permaneceu dentro da igreja. Ele permaneceu com uma decisão. Decidiu não se unir a Cristo. Judas não comeu a carne e não bebeu o sangue. Judas não deixou-se influenciar por Cristo.
é como se ele dissesse: deixa eu viver a vida que eu quero viver. Deixa eu viver assim. E aí, ele passa pela sua primeira crise, ele passa pela segunda crise, quando Maria Madalena compra um perfume, e ele vai, vamos dizer o seguinte, fazer um julgamento, uma recriminação sobre Maria, e Jesus vai adverti-lo, e ele se ofende com isso. E ali houve a segunda crise acentuada. Houve outras crises na vida de Judas. Uma delas foi quando o jovem rico saiu triste. E ele contabilizou o que o jovem rico poderia trazer para a igreja. E achou as palavras de Jesus muito duras, como foi o sermão aqui. Quando Jesus está dizendo que um é o diabo, um é o adversário, um é o anticristo aqui, é por causa disso. Porque Judas, ele ficou desgostoso com esse sermão. E ele se dispôs a não permanecer e ser influenciado por Cristo. Ele se contentou com aquilo que ele já havia alcançado em termos de conhecimento do plano de Deus. E vocês conhecem as crises de Judas. E a última crise de Judas foi a Santa Ceia. Quando Jesus revelou a sua divindade para Judas, foi o último apelo que Deus fez para o coração de Judas. Até que a palavra de Deus disse que se encheu o coração de Judas e Satanás. Ou, em outras palavras, Satanás tomou posse por completo da vida de Judas. Ali a graça de Deus não atuava mais. Queridos irmãos, este é um retrato para os últimos dias. Judas se tornou um representante daqueles que estão dentro, mas se tornará inimigo de Deus no futuro. Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Não tem meio termo. Quem não ajunta, espalha. Não tem. Quando a igreja, e esta igreja de Deus, ela começa a falar de reavivamento e reforma, às vezes o sermão não tem essas duas palavras, mas a mensagem é arrependimento e reforma. A mensagem é mudança de vida, a mensagem é despertamento, a mensagem é uma renovação espiritual, a mensagem é busquem mais a palavra, a mensagem é acatem os conselhos do dom profético. Esta mensagem é a pá que Deus está usando para fazer a purificação. E alguns corações se rendem ao poder da palavra de Deus. E outros corações acham que estão neutros. Não tem ninguém ficando neutro. Ou para lá, ou para cá. A mensagem do terceiro anjo está fazendo um expurgo. A mensagem do terceiro anjo, Cristo com a sua pá, Cristo com a sua palavra, ela está fazendo profundos cortes. Cortes no coração, atingindo a natureza carnal nossa, mas também, irmãos, ela está efetuando, vamos dizer assim, corações que estão se definindo para o outro lado. Triste nós dizemos que só Jesus sabe quem é que é. Mas o que nós precisamos entender aqui, irmãos, Deus nos chama a uma vida de comer a palavra de Deus. Amém. Submeter a vida à palavra de Deus. Permita que eu contar uma historinha que eu contei já, contei em alguns encontros aqui. E aí nós fomos pregar num local aí, a 500 metros daqui, 500 quilômetros daqui, ou mais. E eu encontrei lá um irmãozinho que é ancião de igreja. E ele disse: pastor, vamos almoçar lá em casa, final de semana. Eu jantava perto da casa da minha mãe, eu jantava na casa. Então, só ficamos assim um sábado, porque depois ia ter um compromisso na igreja, na zona rural. E aí, às vezes eu brinco, né, que o homem na cozinha é um desastre, né? Mas tem homens que cozinham bem, né? Meu genro cozinha bem, tá? E aí o que acontece?
Vamos lá comer na casa dele. E para nossa surpresa, a comidinha muito saborosa, dentro dos moldes, assim, da mensagem do terceiro anjo, né? E eu disse, olha... Né? Aí eu fiz uma pergunta para ele. Fulano, naquele encontro que nós tivemos lá sobre o Espírito Santo, o que fez diferença na sua vida? O que foi o pós? Se o coração absorve a palavra, a vida não permanece a mesma. É impossível. Alguém que recebe um nutriente da laranja, a laranja faz efeito para uma resistência gripal. Não é assim? Tem que fazer efeito. Agora veja bem, se alguém come a carne e bebe o sangue, se alguém usufrui dessa vida que o Espírito Santo traz com ele, não pode a vida permanecer a mesma. E eu olhei para ele, né? Ele olhou para mim e disse, pastor, eu só tenho o terceiro ano, eu acho que nem completo primário. Eu de pintura, sou gago. E com um agravante, eu não gostava de ler. E aí quando foi aquele encontro sobre o Espírito Santo, pastor, eu tenho uma paixão pelo dom profético na igreja. Pastor, eu como esses livros. Aí eu disse, olhei para ele, pastor, e tem outra coisa, eu vou para o púlpito da igreja, e lá a minha gagueira some. E a igreja olhou para mim e disse, tem que ser ancião da igreja. E eu olhei para ele, como é que você lida com os irmãos aqui, com esses hábitos de vida, assim, o seu cardápio não é o mesmo. Pastor, eu vou com mansidão com eles, né? Eu vou no exemplo com eles, eu vou com amor com eles, para que eles absorvam. Isso faz parte da mensagem do terceiro anjo. Tá? Ah, sim. Aí ele disse, pastor, e agora a minha esposa? Aí eu orei a Deus e disse, agora eu tenho que falar para ela do que Deus está fazendo no meu coração. Ela foi no supermercado. Aí ela queria colocar um negócio no carrinho. Eu dizia, bem, isso aqui não. Bem, isso aqui também não. Mas marido, o que a gente vai comer? Deus vai pronunciar para nós, tá? Pastor, encurtando a história. Hoje, isso aqui ela que preparou, eu coloquei na geladeira, tá? E aí, ela tem grupos de WhatsApp, receitas, ela é apaixonada. O Espírito Santo tocou no coração dela. Amém. Irmãos, não tem como a vida permanecer a mesma. Então, Deus está trabalhando com homens e mulheres, comendo a sua palavra, assimilando a vida que há em Deus, para que não saia do nosso meio. O que Jesus quer é que todo mundo permaneça. Ninguém se perca. Ninguém se perca. Ninguém seja sacudido. Nem agora, nem no futuro. Que nós possamos ser aqui nesse final de semana dispostos a comer a carne. Assimilar a Jesus como meu Salvador pessoal. Alguém que é meu Redentor. Que é, vamos dizer o seguinte, nós podemos chamar meu Salvador. O médico da minha alma. O meu libertador. O meu Redentor. E se tem uma coisa que vai dar prazer para nós, irmãos, é a palavra de Deus. Se em algum momento, um dia você for no sítio, e me ver sozinho lá gritando, de alegria, não foi porque eu ganhei na Mega Sena. É porque a palavra de Deus revelou algumas coisas no meu coração. Eu disse, Senhor, é maravilhoso a tua palavra. Os teus ensinamentos, Senhor, é grande. Jesus vai dizer, todos aqueles que são ensinados por Deus nos últimos dias. Então Deus quer ensinar, não novas doutrinas, mas o seguinte, como viver a vida que a palavra explicou para nós. Sejamos homens e mulheres da palavra de Deus. Amém. Comedores da palavra de Deus.
E se em algum momento a palavra nos revelar algum defeito no nosso coração, vamos dar graças a Deus por isso, Senhor, porque estão sendo revelados no poder de Deus. Jesus é bom, irmãos. E se você esqueceu de tudo, Jesus não quer que nenhum se perca. Ninguém se perca. Tá? Porque Ele dá vida para nós termos vida eterna. Se formos levados para o céu sem ver a morte, e Ele dá vida para nós, se nós formos para a sepultura, na manhã da ressurreição, a ressurreição dos justos, Ele vai nos ressuscitar no último dia. Amém. Por isso da palavra. Oremos. Bondoso Pai, que sejamos homens e mulheres da palavra, Senhor. Amém. Abençoe a tua igreja, Senhor. Cada coração aqui. Pai, nós imploramos aqui, Senhor, que nenhum de nós, Senhor, nenhum. E vamos colocar de uma forma mais extensiva também aqueles que ficaram em casa. Mesmo alguns que estão no erro, Senhor, com o coração que aos olhos humanos estão endurecidos. Mas o Senhor sabe até onde existe um cantinho nesse coração para que a tua graça entre, Senhor. E ninguém se perca, Senhor. Pai, nós não queremos que sermos um desses que vão sair do meio, Senhor. Vão sair de dentro e vão estar contra Cristo, Senhor. Pai, que visão terrível. Mas nos dê a visão que o Senhor quer que a gente ore, interceda, lute. Mas também a visão, Senhor, de que nós precisamos comer a tua palavra. Que o teu Santo Espírito, Senhor, ele possa vir acompanhando a tua palavra. Transforma a nossa natureza carnal, Senhor. Os nossos pensamentos ruins, Senhor. Os nossos sentimentos malignos, Senhor. As nossas palavras vis, Senhor. Palavras profanas, Senhor. Palavras levianas, Senhor. Pai, desperdício com o tempo, Senhor. Pai, projetos ambiciosos sem a tua presença, Senhor. Pai, prioridade ao terreno sem olhar em resumo a tua palavra, Senhor. Pai, que sejamos homens e mulheres da tua palavra, Senhor. Pai, Deus maravilhoso, Deus santo, que nenhum dos teus filhos se perca, Senhor. Pai, o Senhor conhece cada coração aqui. Se algum coração estiver dizendo não consigo, é verdade, nós não conseguimos pela nossa força, Senhor. Se algum coração está desanimado aqui, Senhor, tua graça ergue, Senhor. Pai, se algum coração se sente fraco, e nós somos fracos por natureza, Senhor. A nossa natureza caída, Senhor. A tua graça é grande, Senhor. Pai, nos ajude a receber este nutriente, esse batismo do teu Santo Espírito acompanhado da tua palavra, Senhor. Amém. Abençoa a tua igreja, Senhor. Amém. A cada coração aqui, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vera.